Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Vamos começar? Então, os objetivos da aula de hoje: revisar o conceito de eletrólise ígnea, compreender como ocorre a produção de alumínio por eletrólise ígnea e praticar o conhecimento por meio de questionamentos e atividades. E as perguntas da aula de hoje? Você sabe onde o alumínio é utilizado? Qual a importância em se reciclar o alumínio? Então, nós vamos estar falando muito sobre o alumínio nessa aula, que é um metal muito importante aí, que está no nosso cotidiano em diversas opções, tá? Nas latas de refrigerante e até nos cosméticos que você passa no rosto. Muito legal o alumínio. Vamos estudar mais sobre ele. Então, para lembrar um pouquinho dos conceitos, vamos falar de eletrólise ígnea. Então, a eletrólise ígnea é também denominada por eletrólise em fusão. Ocorre quando a descarga elétrica acontece em uma substância iônica, sólida, e por meio da corrente elétrica passa para o estado líquido. Isso é, a substância iônica é fundida. E o termo ígneo ou ígnea deriva do latim igneus, que significa ardente e inflamado. Como vocês já sabem, a eletrólise ígnea ela funciona por compostos iônicos que estão na fase sólida e o processo da eletrólise faz com que eles fiquem líquidos, fundidos. E muitas das coisas, quando estão no processo de fusão, principalmente os metais, eles adquirem uma cor avermelhada, luminescente, e por isso o termo ígneo, igneus ali, né, ardente e inflamado, eletrólise ígnea, então ficou o nome para esse processo. A eletrólise tem como objetivo a produção de elementos ou metais em seus estados fundamentais ou neutros. Outra consideração importante é que o número de elétrons perdidos deverá ser igual ao número de elétrons ganhos durante o processo da eletrólise. Então, o objetivo principal da eletrólise, principalmente a eletrólise ígnea, é a produção dos elementos ou metais em seus estados fundamentais. No caso, a gente pode dizer que a eletrólise ígnea serve para que a indústria consiga obter o metal puro, o metal zero, lá, ferro zero, alumínio zero, o metal puro. E a consideração importante aqui sobre o número dos elétrons é interessante e muito importante quando você vai escrever as semi-reações para poder obter a reação global. Você precisa sempre fazer o balanceamento, considerando que os números, a quantidade dos elétrons, sejam iguais, tanto os ganhos quanto os perdidos, para que eles possam ser eliminados lá e quando você escrever a equação global, ela fique correta. A eletrólise ígnea é muito utilizada na indústria, pois é possível obter substâncias em seu estado fundamental ou neutro. Dentre as aplicações industriais está a produção do alumínio, de símbolo Al, metálico, que ocorre a partir da eletrólise ígnea de uma mistura entre o mineral alumínio, que é o Al2O3, o óxido aí do alumínio, e o fundente denominado criolita, que é o Na3AlF6. E fundente, para metalurgia, é uma substância empregada para aumentar a fluidez de um metal e remover os subprodutos da fundição do minério para purificar o metal. Então, como o alumínio ele tem, a gente vai ver mais para frente aí, a alumínio, ela tem um ponto de fusão muito alto, a adesão da criolita facilita esse processo e não prejudica em nada a produção aí do metal, muito pelo contrário, adicionar essa substância ao processo da eletrólise ígnea do alumínio faz com que ela seja mais fácil. O processo industrial para a obtenção do alumínio inicia-se com a matéria-prima, a bauxita, que é um mineral composto principalmente por óxido de alumínio hidratado, que é o Al2O3, o X ali para representar a quantidade e H2O então para dizer que ele é o óxido de alumínio hidratado. E algumas impurezas, estamos falando do mineral bruto que foi retirado lá da mina através das explosões da pedreira, foi coletado essa bauxita que tem várias impurezas. Após a purificação da bauxita, obtém-se a alumina. Quanto à proporção de obtenção, são necessárias entre 4 e 5 toneladas de bauxita, das quais são obtidas cerca de 2 toneladas de alumínio, que produz cerca de 1 tonelada de alumínio. Então, a gente tem de 4 a 5 toneladas do minério bruto para conseguir 1 tonelada do alumínio puro. Então, é um processo aí bem dispendioso de matéria-prima, se perde muito nesse processo aí. Como vimos, o alumínio não é encontrado na forma elementar, e sim em rochas e minerais.
Por muito tempo foi um metal escasso, uma vez que as maneiras conhecidas para a obtenção do alumínio eram caras e ineficientes, principalmente pela situação do ponto de fusão, né, que estávamos falando antes, ser muito alto, então era muito difícil conseguir obter o alumínio puro. No entanto, no ano de 1886, dois cientistas, de maneira independente, né, eles não se conheciam, não trocavam cartas, não estavam cientes da pesquisa do outro, desenvolveram um método mais econômico, mais viável para a obtenção do alumínio por meio da eletrólise ígnea. O método ficou conhecido como o processo de Hall-Héroult, em homenagem aos pesquisadores Charles Martin Hall, dos Estados Unidos, e o Paul-Louis Toussaint-Héroult, lá da França. E aqui a gente tem a imagem dos dois, que de maneira distinta ali, né, separados, conseguiram chegar à mesma conclusão do método mais econômico e eficiente para a obtenção do alumínio. O alumínio é o metal não ferroso mais usado pela sociedade e é de grande valor econômico. A principal liga metálica do alumínio é o duralumínio. É um metal muito versátil e apresenta uma grande diversidade. Dentre as suas aplicações nós temos utensílios domésticos como talheres, frigideiras, panelas, garrafas térmicas, potes, muitos outros. Equipamentos elétricos, móveis como cadeiras, mesas, balanços, banquetas, armários. Em eletrodomésticos, produtos de higiene como limpa-alumínio, produtos para limpeza de janelas e vidros, embalagens, sacos de salgadinhos, latas de refrigerante, tampas de iogurte. No transporte, ele está presente na carroceria de automóveis, trens, navios, aeronaves e em cosméticos e produtos farmacêuticos. Então, o alumínio ele é muito versátil e a gente tem, né, a utilização dele em diversas opções aqui, como acabamos de ver. Na eletrólise ígnea, passa-se uma corrente elétrica por um composto iônico fundido, ou seja, liquefeito, né, na fase líquida. Para a obtenção do alumínio, o composto iônico a ser fundido é a alumínia, que vem lá do tratamento da bauxita. Então já tem um processo aí anterior, que é a retirada das impurezas da bauxita. Porém, o ponto de fusão desse composto é próximo a 2060 graus Celsius, então é muito alto. E para resolver essa elevada temperatura, mistura-se a criolita, e essa foi a grande sacada aí dos dois cientistas que mencionamos anteriormente, né? Misturando a criolita no processo, eles conseguiram fazer com que o ponto de fusão aí baixasse e fosse mais fácil obter o alumínio. Então a gente tem um processo aqui dos passos, né? Então, para a fundição do alumínio. O primeiro passo é o banho de criolita e alumínio. Então, vamos misturar, né, aquela parte fundida, os líquidos aqui. Segundo passo, a gente tem o anodo. O terceiro passo é a eletrólise, então a aplicação da eletricidade. Depois a drenagem, né, do metalíquido. E, por fim, vai ter os lingotes de alumínio primário. E já temos aqui o nosso alumínio metálico zero ali produzido. Sendo assim, após a fusão dos íons da alumínia, que é o Al3+, e o O2-, eles são liberados e a partir desse ponto inicia-se a eletrólise ígnea da mistura fundida da união ali da alumínia com a criolita, em uma cuba feita de aço, sendo que dentro da cuba há dois eletrodos inertes imersos na mistura liquefeita. Lembram dos nossos desenhos das cubas eletrolíticas, né? Os dois eletrodos ficam dentro da mesma cuba. Desse modo, os cátions, que é o Al3+, são reduzidos no eletrodo cátodo, que é o polo negativo, e os ânions, que é o O2-, são oxidados no eletrodo ânodo, que é o polo positivo. Lembrando que no ânodo ocorrerá a oxidação, ou seja, o NOx da espécie química vai aumentar. No cátodo ocorre a redução do cátion, geralmente o metal, e ainda acontece a diminuição do NOx. Então a gente tem o nosso Al3+, que vai ter uma redução ali da sua medida para virar o Al0 e o O2- para virar ali o gás oxigênio. E aqui a gente tem o desenho então que representa essa etapa aqui. Então o eletrodo de carvão ligado ao polo positivo está aqui, o revestimento, né, de carvão ligado ao polo negativo lá do outro lado, a mistura de alumínio e criolita, aqui a parte colorida, a saída do alumínio, né? E o alumínio fundido aqui no finalzinho, né? Ele vai precipitar, vai ficar no fundo da cuba, e a saída do gás carbônico, porque o oxigênio acaba interagindo ali
né, com o carvão do eletrodo e temos a saída de gás carbônico nesse processo. Então a eletrólise ígnea do alumínio vai dar para a gente como produtos o gás carbônico e o alumínio metálico. Então, na eletrólise ígnea, passa uma corrente elétrica por um composto iônico fundido que está liquefeito para obtenção do alumínio. O composto iônico a ser fundido é a alumínia, porém o ponto de fusão é próximo a 2060 e para resolver o problema a gente vai misturar a criolita, conforme já mencionado, e aí a gente tem a redução do ponto de fusão e as semi-reações são as seguintes. Então, a reação de fusão, a gente escreve lá, né, a L2O3, que é a nossa alumínia, dividindo, o positivo e o negativo, seus íons, respeitando aí o balanceamento. A semi-reação do ânodo, né, do oxigênio, né, O2- vai virar a substância, gás, oxigênio ali de NOx 0, 12 elétrons, vejam lá. E o gás oxigênio formado vai reagir com o carbono do eletrodo, como eu disse para vocês, e a gente tem a produção então de gás carbônico através dessa reação que está descrita aqui, né? O oxigênio mais o carbono formando o gás carbônico. E a semi-redução do cátodo, a gente tem o alumínio mais 12 elétrons formando 4 ali, a L0, que é o alumínio metálico. Veja, as quantidades de elétrons estão iguais, né? Em locais opostos, vamos cancelar. Cortamos também o que está sobrando aqui nos locais opostos e quando a gente vai juntar, né, o que restou ali, a gente tem a equação global da eletrólise. 2Al2O3, alumínio, mais o carbono, formando o alumínio sólido e o gás carbônico. Vamos fazer a atividade 1 agora? Olha só. O Brasil foi, em 2005, pentacampeão na reciclagem de latas de alumínio em países onde a reciclagem de embalagens não é obrigatória por lei. O país reciclou, em 2005, 96,2% das latas disponíveis no país, o que equivale a 127,6 mil toneladas de lata. Responda, o que torna a reciclagem do alumínio vantajosa? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? A pergunta é a seguinte: o que torna a reciclagem do alumínio vantajosa? Então, ao contrário de outros materiais, o alumínio pode ser reciclado infinitas vezes sem perder suas qualidades no processo de reaproveitamento. O exemplo mais comum é o da lata de alumínio para bebidas, cuja sucata transforma-se novamente em lata após a coleta e a refusão, sem que haja limites para o seu retorno ao ciclo de produção. Essa característica possibilita uma combinação única de vantagens para o alumínio, destacando-se além da proteção ambiental e economia de energia, o papel multiplicador na cadeia econômica. Para se reciclar 1 tonelada de alumínio, gasta-se somente 5% da energia que seria necessária para se produzir a mesma quantidade de alumínio primário. Lembram lá dos slides do começo da nossa aula, que falava das quantidades, né? O quanto de bauxita de alumínio que você precisa ter para produzir 1 tonelada de alumínio, e aqui a gente vai ter essa produção, né, de 1 tonelada com 5% de energia só. Muito interessante e muito eficiente a reciclagem do alumínio. Os benefícios, então, elencados aqui, né? Econômicos. Fonte de renda para diversos tipos de mão de obra, então tem uma cadeia toda, né, de indústria, pessoas que fazem a coleta nos locais, a separação, a limpeza, né? Injeção de recursos na economia local, grandes investimentos não são necessários e economia considerável de energia elétrica. Os benefícios sociais, então, da reciclagem do alumínio: diminuição da quantidade de lixo nos aterros sanitários, o meio ambiente não é extremamente agredido, colaboração com o crescimento da consciência ecológica, o estímulo da reciclagem de outros materiais. Então, se uma vez você está recolhendo já as latas de alumínio, acaba se recolhendo outros materiais e movimenta toda a indústria da reciclagem. Áreas carentes são beneficiadas com o aumento de renda. E temos benefícios políticos também, ajuda na composição do lixo urbano, colaboração no estabelecimento de políticas de destino de resíduos sólidos, uma vez que temos um interesse econômico, né, fica mais fácil conseguir leis e permissões em relação a isso, adaptável à realidade de diferentes tipos e tamanhos de cidades. Então a gente pode ter usinas de reciclagem aí de tamanho menores, em cidades menores e assim por diante. Vamos fazer a atividade 2 agora? Considerando a reação da equação global da eletrólise aquosa do óxido de alumínio, que é o Al2O3, e os dados fornecidos, calcule a quantidade de óxido de alumínio necessária para a produção de 4 toneladas de alumínio puro. Aqui temos os dados da massa molar dos elementos e a equação está aqui. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só. Utilizando então a equação, que já está devidamente balanceada, e os dados que eles foram fornecidos, né, da massa molar, a gente monta a seguinte regra de 3. Então, a gente está falando aqui do Al2O3, então o alumínio 27 aparece 2 vezes, mais o oxigênio, que é 16, e aparece 3 vezes aqui dentro do parênteses, então eu tenho a massa molar da substância, vezes 2 em função aí do seu coeficiente estequiométrico no balanceamento. Lá do outro lado, a gente vai ter então só o nosso alumínio 0 ali, 27, e 4, esse 4 veio ali do balanceamento. E aí a gente tem aqui, né, para produzir 4 toneladas, 4 vezes 10 na 6, só para o número ficar mais bonitinho aí para resolver em notação científica, né? Então, a gente multiplicando cruzado aqui, a gente tem, né, 7,5 vezes 10 na 6 gramas, porque estamos trabalhando tudo em gramas aqui, e é a mesma coisa que 7,5 toneladas. Então, a gente vai ter essa quantidade aqui, né? Para produzir 4, a gente vai precisar de 7,5 toneladas do óxido de alumínio, certo? No Pensando sobre a Aula, eu trouxe aqui uma reportagem que fala o seguinte, ó, tocha reciclada e camadas de papelão, as ações sustentáveis das Olimpíadas dos Jogos de Tóquio 2020 focam em ser ecologicamente corretos. Para acessar a reportagem inteira, você pode estar apontando a câmera do celular por QR Code. Além do símbolo de carregar a tocha olímpica, a tocha de Tóquio 2020 representa ainda mais para o Japão. Todas as peças foram feitas com alumínio reciclado, mas a origem desse metal tem uma fonte representativa. Os lares temporários feitos para abrigar os japoneses após o terremoto e tsunami de 2011. Então, o alumínio que foi utilizado nesses abrigos de 2011, né, foi reciclado e está fazendo parte dos componentes aí da tocha olímpica. O abalo sísmico de mais de 9 pontos na escala Richter deixou milhares de pessoas desabrigadas e sem energia no país. Além disso, o desastre natural provocou o acidente nuclear de Fukushima. Nessa aula, nós revisamos o conceito de eletrólise ígnea, compreendemos como ocorre a produção do alumínio por eletrólise e praticamos o conhecimento com atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!